Jó, capítulo de número 27. E prosseguindo Jó, em sua parábola disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-eis que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que vós já vistes isso. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos se multiplicarem, será para a espada. Se os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que traz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas de noite, o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele e não o poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar o assobiará. 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que o junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são um lugar de safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ignora e a ave da rapina, e a não viram os olhos da gralha. Nunca pisarão filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e o revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe concede o valor, não se acha na terra os viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como ela se não pode comparar a ouro ou a cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar o ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência?
porque está encoberto os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê extremidades da terra e vê tudo que é debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. E apartar-se do mal é a inteligência. Capítulo 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. E a voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava a seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava-me testemunho de mim, porque eu livrara o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho cego e os pés do coxo. Da necessidade era pai, e as causas que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava presa. E dizia: no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam. As minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idades do que eu, e cujo pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes de zimbro. Do meio dos homens era expulso, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim um caminho de destruição. Desbarataram-me o meu caminho, promoveram a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vêm contra mim como uma por grande brecha, e resolveram-se entre a assolação.
Sobrevinham-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e a nuvem passou a minha felicidade. E agora derramam-se em mim a minha alma, e os meus dias de aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os seus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, fiquei semelhante ao pó da cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondeste. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resiste violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazeste-me cavalgar sobre ele e derreteste-me ao ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes, mas não estenderá a mão para o montão de terra se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias de aflição me surpreenderam. Denegrindo ando, mas não do sol. Levanto-me da congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz do que choram. 31. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pesa-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. E os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu, o outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque fogo é que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda, se desprezei direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, eu fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. E se alguém vir perecer por falta de vestes, e ao necessitado não por ter coberta, e os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquietava como as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra um órfão, porque na porta havia minha ajuda, então caia o ombro da minha espada, e quebre-se o meu braço desde o osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita minha fazenda, e de que minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, se o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz,
pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem senão terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobre as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó.